eles têm. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, agora e sempre. O cetro do ímpio não prevalecerá sobre a vida do justo, porque esse justo estenderá sobre ele o Senhor a sua mão. E quanto àqueles que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Sabe por que isso, irmãos? Porque não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Sabe por que isso, irmãos? Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firme para sempre. Amém, irmãos? Gostaria, irmãos, nesta manhã, de trabalhar rapidamente uma coisa muito interessante para todos nós, servos do Senhor Jesus, para a melhoria de vidas. Nós temos 2 versículos vindo para cá, conversando com o pastor, falando sobre isso, que são ditos por alguns teólogos, como eu concordo com eles, que são os mais negligenciados nas Escrituras, que têm o mesmo foco, o mesmo propósito, o mesmo sentido. O primeiro deles, vamos para lá, Marcos 16:15. Vamos lembrar de cor? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos falar juntos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, disse o Senhor Jesus. Marcos, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E outro versículo nesse mesmo foco, nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, é exatamente o término de Mateus, o evangelista escrevendo as palavras do Senhor Jesus em Mateus 28:19. Vamos lembrar de cor? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Isso faz não só diferença, mas toda a diferença. Toda a diferença. Por que isso? Primeiro, porque essa é a nossa proposta. Deus nos chamou para isso. Segundo, porque é nesta direção que nós fomos alcançados. É neste caminho que nós fomos alcançados. Você precisa evangelizar porque é responsabilidade de todo cristão. E mais, porque se você hoje está alcançado, é porque alguém antes se preocupou em orar por você, em falar para você, em evangelizar você. E agora você está sendo preparado para ser um novo evangelista. Evangelizando o Brasil do Egito. Nós estamos, irmãos, vivendo numa nova crise que estamos mergulhados nela neste Brasil agora. O Partido da Liderança Nacional, o PT, por exemplo, não sabe mais o que fazer. E a população não sabe mais o que fazer. Todo dia uma greve diferente, todo dia é uma manifestação diferente. E se fosse só isso, né? Como se não bastasse, é uma confusão aqui, outra confusão ali, é o quebra-quebra, por fogo em ônibus, é uma confusão tremenda. Porque o povo está desesperado à procura de si mesmo. Como disse o filósofo cristão, o ser humano não sabe mais o que fazer. O povo não sabe mais o que fazer. A liderança nacional não sabe mais o que fazer. As CPIs, comissões parlamentares de inquéritos, instaladas pelo Congresso, vai tratar, pesquisar, averiguar essa situação caótica em que o Brasil está acometida, ou alguns estão sendo acusados
gás, a fumaça branca subindo na vida da lavoura. O negócio está bravo, irmãos. Nós não sabemos mais o que fazer. Onde realmente nosso povo irá chegar? Situação crítica. Mas o que se há de fazer? De repente, tem algumas coisas boas por aí, né? Que pode resolver o problema. Resolver? Bom, vamos dar exemplo. Uma boa entidade. Nós estamos falando dos chamados alcoólicos anônimos, né? Que mexem com aquele povo que mexe com a brandinha. Não, essa não. Essa aqui eu tomo, né? Eu gosto de beber, mas essa aqui, ó. Água. Mas a outra é a água margosa, né? Que o passarinho não toma. Aí tem uma água que tem aí ajudado muita gente nessa área. Que bom, mas incompleto. Só resolve o problema da cachaça. E se resolver, só a cachaça, mas a álcool, 1000 vezes mais. Tem aí uma clínica de recuperação para drogados, viciados, para os problemas dos vícios, né, das drogas. Mas se resolver o problema, e tem resolvido de alguns, para deixar essa maldição de lado, é algo incompleto. Só fica nisso, não lava a alma, não limpa o interior, não regenera, não transforma. Mas tem uma coisa que pode resolver o problema total, integral do ser humano. Chama-se ação regeneradora do Espírito Santo de Deus na alma, no coração, no interior, no fundo da alma de qualquer ser humano, que é o Espírito Santo de Deus que pode fazer. E eu posso colaborar, sou chamado a colaborar. Você também é chamado a participar dessa ação integral de transformar vidas através do Espírito Santo de Deus. E isso para nós é um tremendo privilégio. Amém, irmãos? Amém. Participe você também. Você é querido. SAF Nacional, um congresso nacional das SAFs na década de 90, não sei se é 97, fora, na cidade de Curitiba, no Paraná, lançou uma frase, uma campanha, um projeto, uma grande ênfase nesta área, e lançou na cidade, nas principais avenidas da cidade de Curitiba naquela época, cartazes e faixas escrita da seguinte maneira, como foi o propósito principal daquele congresso: evangelizando o Brasil inteiro. Você quer saber um jeito para essa nação brasileira? Evangelizando o Brasil tem jeito. Preocupe-se com isso. Leve a sério isso. Você está sendo chamado a isso. A necessidade da evangelização como compromisso cristão. Evangelização como compromisso cristão. Ser bíblico é ser evangelista. Porque, irmãos, o Evangelho é a mensagem central da Bíblia. E a evangelização é o foco principal do cristão em toda a Bíblia. Em todo o propósito e a história do cristianismo. O Evangelho indica, então, irmãos, o Salvador que deveria vir, veio e virá novamente. E devemos estar não só preparados, mas lutarmos para o preparo de outros. Entendemos nós, sabemos nós, categoricamente, fielmente, absolutamente, sem medo de ser feliz, que o Evangelho de fato é o único meio de você ou de alguém conhecer a Cristo como o único Senhor, como o único Salvador, e tirá-lo das trevas para o reino de seu Filho Jesus Cristo, e transportá-lo do império das trevas e lançá-lo, conduzi-lo e encaminhá-lo para o reino bendito de seu Filho Jesus Cristo, o príncipe da luz. João 14, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo diz-nos então o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém pode ir para lá se não for por Jesus. Mas você é um canal, eu sou um canal. Não tem Maria, não
José, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem pastor, não tem presbítero, não tem igreja evangélica que possa realmente salvar alguém se não for por Jesus. Não tem placa de igreja, não tem padre, papa, presbítero, diácono, só Jesus. Mas nós somos canais, nós somos os propósitos de Deus para esta nação nobre, para esta ação nobre, para este país que estamos nele inseridos, a busca de almas. Alguém deve falar isso. Há tantos perdidos por aí. Nós somos responsáveis por isso. Somos responsáveis por isso. Agostinho, dos grandes teólogos, ele certa vez disse o seguinte: se você quiser anotar aí, vale a pena, viu? Pega a sua caneta, anote aí, vale a pena isso. Pregue sempre. Se necessário for, use palavras. Eu vou repetir essa frase aqui. Pregue sempre. Se necessário for, use palavras. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa pregação inicial começa do fundo da alma, do coração, com oração, com vontade de conquistar vidas para Jesus, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Mas se for necessário, use palavras também, a começar com a sua vida, com o seu testemunho vivo, lá na sua empresa, lá na sua escola, sem medo, sem timidez, lá na rua, dentro da sua casa. Sempre tem alguém, sempre Deus envia um jeito, um meio, uma pessoa para você falar com ela. Paulo, o erudito teólogo cristão, ele disse certa vez, o apóstolo: ai de mim, se eu não pregar este evangelho do reino. Sabe por que isso, irmãos? Porque ele chegou a entender o seguinte: Deus me chamou para isso. Se eu não fizer isso, ai de mim. Seria um maldito qualquer, um homem qualquer andando por aí, um cadáver ambulante. Ai de mim, ele disse mais, porque sobre os meus ombros pesa essa tremenda responsabilidade. João Calvino, teólogo maior da Reforma Protestante do século XVI, ele disse o seguinte: esforcemos como nunca para levarmos alguém da terra aos céus. Esforcemos como nunca para levarmos alguém da terra aos céus. Entendemos nós, irmãos, que nada é mais importante do que isso. Seu trabalho é importante? Glória a Deus por isso. Sua namorada é importante? Glória a Deus por isso. O namorado, a esposa, os filhos e assim por diante, netos, bisnetos, tataranetos, nada é mais importante do que pregar o Evangelho de Cristo, do que o Evangelho do Senhor, do que a nobreza, a sublimidade do conhecimento de Cristo, como disse Paulo. Entendemos nós, irmãos, que nada é mais importante que isso. Deus deseja que todas as pessoas e em todos os lugares ouçam o Evangelho do Reino. Preste atenção, ouvir. Nós temos a necessidade de pregar o Evangelho. Esta é a nossa função. Os anjos poderiam até fazer essa nobre função, mas o Senhor permitiu que nós fizéssemos, que nós estivéssemos assumindo este compromisso. Eu tenho certeza, irmãos, se os anjos tivessem essa nova missão, olha, eles não fariam, não. Eu creio que em nome de Jesus eles fariam isso. Deus passou essa tarefa para nós. Nós fomos alcançados para isso. Deus nos designa para isso. Deus nos encoraja para isso. Deus nos deu a bênção de sermos alcançados para isso. Deus deseja que em todos os lugares, em todos os tempos, pessoas ouçam o Evangelho de Jesus. Afinal, eu gosto muito de uma expressão do profeta Ezequiel.
prazer na morte do ímpio, e sim que ele seja salvo, que ele se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, mas sim que ele se converta, que ele se renda aos seus pés. E é por isso que o tema da Bíblia atualizada lá é o dever do verdadeiro atalaia. Preste atenção, dever, missão nossa, do verdadeiro, verdadeiro, não é camuflado cristão, não, do verdadeiro atalaia. Atalaia é o mensageiro, aquele que ecoa o Evangelho, que anuncia as boas novas do Senhor Jesus. O dever do verdadeiro atalaia. Então é nosso dever, do verdadeiro. Não seja então você um camuflado, não, hein? Não seja você negligente, não. Israel era usada como nação de Deus para atrair pessoas ao Senhor. Ruth, a Moabita, no Velho Testamento, era usada para isso. Naamã, o sírio, era usado para isso. Os ninivitas foram alcançados para isso, através do profeta Jonas. Os evangelistas, os apóstolos, foram chamados para isso. Só o Evangelho, irmãos, transforma vidas. Só o Evangelho de Jesus, irmãos, aponta para o Messias como luz para tirar o homem das trevas para a luz, das garras de Satanás para o reino bendito de Jesus, da garganta do diabo para o reino precioso de Jesus. E nós somos chamados para isso, irmãos. A grande comissão de Jesus tem aliança abraâmica, passa pelas raízes da aliança abraâmica, ou de Abraão, passa até pelo Pentecostes, a partir de Atos capítulo 2, até nós, aos confins da terra, indo e levando a boa semeadura onde quer que estejamos, aqui e ali e acolá. E você, querido, para esta nova missão, e que Deus nos faça capazes de entender isso, em nome de Jesus, amém, irmãos? Romanos 1,16, vamos lembrar? O que é o Evangelho? E vamos lembrar de como, né? O Evangelho, o que Paulo responde lá? O Evangelho é o que mesmo? É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A missão de Cristo, irmãos, no Evangelho é resolver o problema do pecado, que destrói, que desqualifica, que distancia o homem de Deus. E somente Jesus que venceu a morte, pode sanar este gravíssimo problema do homem, do ímpio, do perverso, do pecador, que é o chamado problema do pecado. Se lembrando dos dois versículos iniciais: ide por todo mundo e pregai o Evangelho do Reino. Mateus 28, 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E olha, você que no versículo
Você sabe o que significa isso? Primeiro, que o Evangelho tem autoridade dada pelo Pai. Segundo, nessa missão, nós não estamos sozinhos. Terceiro, Deus sempre abre uma porta para a gente evangelizar alguém. Meio, uma condição de você falar de Jesus para alguém. Basta você orar, basta você se dispor. Então você está sendo desafiado nesta manhã, mais uma vez, com certeza, mais uma vez. Uma vez, irmãos, que os seres humanos são incapazes de se salvarem. Isso é, homem nenhum pode salvar a si próprio. Então, sendo assim, como alguém poderá ser salvo? Como alguém poderá ser salvo? Através dos méritos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. John Stott, ele disse a certa ocasião o seguinte: a salvação do pobre pecador é olhar para o Calvário firmemente e humildemente para que Cristo se compadeça dele e tenha misericórdia dele. O homem não pode salvar si próprio. Então você pode fazer a seguinte pergunta: então como é possível? Como alguém poderá ser salvo? Certa ocasião, o Senhor Jesus, sendo questionado a este respeito, quando ele conversava com aquele chamado jovem rico, e quando o jovem possuidor de muitas propriedades, desafiado pelo Senhor a deixar tudo, vender tudo que tinha, dar tudo aos pobres, terás o reino e terás lugar no meu reino. Ele então deixou tudo para trás e deixou todos os seus haveres, todas as suas propriedades para trás, imediatamente deu tudo para os pobres e começou a seguir o Senhor Jesus e teve lugar no reino dos céus e foi aplaudido e elogiado pelo Senhor Jesus. Não foi isso que aconteceu? Não. Pelo contrário, virou as costas e, como diz meu povo lá da roça, fizeram batimento, picou a mula, né? Sumiu. De repente, então, os discípulos observando aquela situação, Jesus Cristo coloca para eles: que coisa, quão difícil é entrar no reino dos céus. Os discípulos então olharam, sempre olharam para os outros, perguntando então assustados: Senhor, então como pode ser? Como podemos entender isso? Como alguém poderá ser salvo? Sabe qual foi a resposta sábia do Senhor Jesus? Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sabe por que alguém pode ser salvo? Porque isso é possível para nós, mas é possível para o Senhor. É impossível para mim salvar alguém, para você, para qualquer humano, mas para o Senhor tudo é possível. Ele pode fazer isso acontecer. Amém, amados? Glória a Deus, Ele pode fazer isso. Cremos nisso, irmãos. Somos desafiados para isso. A salvação
assegurada a vida eterna em Jesus Cristo. Isso é o âmago do Evangelho. Isso é o coração do Evangelho, é o centro do Evangelho, que é chamado no grego de Evangelho, que é as boas novas do reino. E nada supera a isso. Nada no mundo é mais nobre do que isso. Entenda isso, creia nisso. Esta é a responsabilidade de todo cristão. Esta é a responsabilidade de todo cristão, porque o palco, o cenário da evangelização passa naturalmente pela vida do cristão. Um professor nosso de teologia, hoje em São Paulo, um bom homem de Deus, ministro brasileiro chamado Reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, ele disse o seguinte: Deus salva via igreja. Deus salva via igreja. A missão é da sua igreja. A obra de evangelização nos é passada. O livro de Atos dos Apóstolos descreve cristãos comuns evangelizando ativamente, naturalmente, de casa em casa, orando uns pelos outros, partindo das suas ações evangelísticas uns com os outros, como resultado natural de suas vidas transformadas, de suas conversões. A nossa responsabilidade, irmãos, é de vital importância ante ao pecador perdido. É de vital importância ante ao pecador perdido, porque o profeta Ezequiel, voltamos a repetir, no auge de sua carreira profética, ele diz o seguinte, lá em Ezequiel 33:6: se a espada vier e abater a vida do ímpio, e este não for avisado de sua iniquidade, o sangue deste será derramado sobre nós. Presta atenção nisso. Olha a nossa responsabilidade, olha a minha responsabilidade, mas de igual modo, a sua responsabilidade. O ímpio, se perecer sem ouvir o Evangelho, o sangue dele será derramado sobre nós. Isso é o chamado dever do verdadeiro Adalá. Está lembrado? Já falamos sobre isso. É dever, missão, é mandado, algo novo, é mandamento, então é obra. Não tem como escapar disso. Tem como evitar. Do verdadeiro, não é o camuflado, não. O verdadeiro cristão, chamado também de atalaia, de proclamador, anunciador das boas novas. Amados, o nosso testemunho é necessário, mas ele não é sozinho o suficiente para transformar alguém. Precisa da ação do Espírito Santo. E nesse sentido, você pode e deve confiar, porque o Espírito Santo ele não falha, ele é infalível. Você pode ter certeza que a negligência pode ser da nossa parte. O Espírito Santo nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. A nossa missão é evangelizar. Você pode ter certeza que a primeira situação, que é a atuação do Espírito Santo, você pode saber que isso vai ocorrer. Não é de converter ninguém, mas anunciar o Evangelho é nossa função. Se for eleito de Deus, você pode saber que ele virá. Deus vai trazendo os eleitos na hora que ele achar conveniente, quem quer que seja, mas eu tenho que pregar quem quer que seja e a todos quanto Deus colocar ao nosso alcance. Todos que tiverem nosso alcance. Por isso, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. A evangelização de Deus passa pela nossa vida. A soberania de Deus e a evangelização. Quero que alguém leia para mim Isaías 55:1, por gentileza. Olha o desafio do profeta messiânico, chamado de profeta messiânico Isaías, porque ele é o que mais anunciou
dinheiro. Tem jeito, né? O pastor aí, um almoço aí, não sei o que, uma churrascada aí, tem que ter um dinheirinho. Mas o Evangelho, irmãos, é a única ordem de Deus aos homens que você pode fazer assim: vamos comprar, mas o dinheiro não precisa não. É buscar almas que não vai custar preço algum, para mim e para você. Mas preste atenção, por que eu estou falando isso? Porque não tem preço nenhum. Vinde comprar, isso aqui é sem preço. Não tem valor nenhum para mim, para alcançar vidas, para buscar luz. Porque já teve um preço. Já teve um preço, irmãos. Preste atenção. E já teve um preço, mas muito alto. E o preço nobre foi o sangue de Cristo, espargido, derramado naquela cruz do Gólgota. E isso é altamente suficiente agora para todo o propósito da evangelização ser gratuito. Interessante, né? Interessante isso. Porque já teve preço, o preço já foi pago. E alto preço. O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Nós, os eleitos de Deus, evangelizamos sob, isso é, debaixo da soberania de Deus e em obediência ao mandato do Senhor Jesus. E assim, bem sabemos que sempre dessa maneira e neste propósito santo, o nosso esforço nunca será vão. Você quer uma área e uma coisa que nunca será vão para a vida de alguém? É a evangelização. Sempre tem propósitos eternos, tem ecos da eternidade, tem a ação do Espírito Santo de Deus à frente, tem a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, a nos ajudar, a nos auxiliar, a ir conosco, junto a nós, na nossa frente. Nós nunca estaremos sozinhos e esta obra nunca será infrutífera, nunca será em vão. A palavra do Senhor, diz o profeta, que uma vez proferida, ela nunca voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. A palavra do Senhor não retornará vazia, mas fará o que lhe apraz. Levará vidas para o Senhor, conduzirá almas ao Pai. Sucesso da evangelização, irmãos, então, não depende apenas do esforço humano, mas sobretudo, em primeiro lugar, e também da obra transformadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus, agindo em nós, através de nós, no alcance de Deus. Por isso evangelizar é preciso, e Deus prefere contar conosco. Nos responsabilizou para esta nova função. É ajuda, é a supervisão de Deus. E assim, como é importante, irmãos, o cristão ser fiel, diligente no desempenho, na execução da ordem de Deus, que é o de fazer discípulos de todas as nações, de ir pregar o Evangelho do Reino a toda pessoa que puder, a quem você puder. Gostaria de, terminando essa minha palavra nesta manhã, dizer algumas coisas interessantes para você e desafiá-lo nesta direção mais uma vez. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele era considerado o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez o seguinte: devemos orar como se tudo dependesse de Deus e lutar como se tudo dependesse de nós mesmos. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar e lutar como se tudo dependesse de nós mesmos. Então, o desafio a esta altura do campeonato é: você está disposto a assumir este compromisso mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, de buscar o reino de Jesus? Você está disposto a fazer mais uma vez o compromisso de lutar por alguém que talvez você já tenha desistido? Porque isso é um pouco nosso, né? O ser humano. Falei uma vez, não quis saber de nada, não deu atenção.
conheceu uma amiga lá da escola, lá do trabalho, alguém que foi com você ao acampamento, que talvez já esteja esquecido, ou que você deseja levar, convidá-lo, quem sabe, para o trabalho logo mais, à noite, aqui. Quem sabe chegar em casa e usar um meio de comunicação eficiente, né? Plim, plim. Do telefone, da internet. Deus abrirá uma porta, eu tenho certeza. Deus sabe trabalhar. É só você se dispor e Ele vai te abençoar e te orientar. Quem sabe hoje ainda, pastor, tem folhetos por aí disponíveis? Tem, né? Aí. Gostaria até de desafiar alguém, se puder, né? Um diácono aí, pegar alguns folhetos, até desafiar alguém nesta manhã. Não precisa ser muitos, não, muitos folhetos, não. Quem sabe, se puder, melhor, né? Mas pelo menos um folheto você distribuir para alguém nessa tarde. Olha só, tarde toda, para você convidar pelo menos uma pessoa para o trabalho da noite. Ou mais ainda, quem sabe essa pessoa mesma, você ser corajoso de ligar hoje para ela, de começar a orar ao Senhor hoje por essa pessoa, que talvez agora o Espírito Santo está aí, ó, inculcando no seu coração, na sua mente, no seu interior. É esta pessoa que eu preciso falar com ela. É esta pessoa que Deus está me fazendo lembrar agora. Não perca tempo, não. Faça isso. Faça a sua parte. E o Espírito Santo estará contigo. Eu tenho certeza, onde quer que fores. Faça isso em nome de Jesus. A hora é agora. A hora é agora. Toma uma atitude agora, antes de ser tarde demais. Toma uma atitude agora. Chega apenas de ouvir. É hora de praticar. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo, certa vez, ele disse o seguinte: aquele que tem posto a mão arada, sabe o que ele não pode mais fazer? Ele não pode mais olhar para trás. Sabe por quê, irmãos? Porque se assim for, ele não é apto para o reino dos céus. Preste atenção nisso. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de nós mesmos. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Imagine você, quantos nesta hora estão lá no hospital partindo? Quantos estão nos hospitais, nos chamados terminais, momentos terminais? Imagine você agora, quantos estão por aí se preparando para o chamado dedo mole, puxar gatinho, planejando. Bom, Jesus estava com Ana, próximo que estamos, estava entrando no banco e entrei com alguns folhetos e fui entregar um para o guarda do banco. E ele me disse: pastor, que bom que o senhor está fazendo isso. Eu, pastor, sou o pastor. Eu já lembrei, estou lembrando disso. Que bom, que coisa boa que o senhor está fazendo. Há poucos dias eu lembrei, sou cristão, fiz isso. E a pessoa depois me ligou, dizendo assim: que foi muito bom aquele negócio que o senhor me deu, aquele papelzinho, né? Folheto, não sabe o que era, né? Aquele papelzinho que o senhor me deu. Porque eu li aquilo e eu já estava pronto para planejando para puxar o gatinho. E graças ao Senhor, o Senhor me deu aquele papel e eu não estou disposto a fazer aquilo, não. Eu estou querendo deixar isso lá. Você já pensou, irmãos, a nossa responsabilidade de tirar alguém da morte por aí, querendo matar ou até mesmo se matar, querendo matar alguém ou se matar? Chegamos em Santa Maria de Campos, quase 3 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, um rapaz ainda solteiro, parece que 24 anos, mais ou menos isso, não? 21 anos, não conhecia, e não tive o privilégio de conhecer, frequentando uma igreja evangélica, parece que não era membro ainda, não sei, não tenho certeza. Sei que estava frequentando lá já uma igreja evangélica. E teve uma confusão lá, que os pais se separavam, voltavam, uma confusão tremenda lá por parte dos pais. Ele falou assim: se continuar isso aí, se vocês continuarem com essa brigada, essa confusão de vocês aí, não aguento mais, vou dar um jeito na minha vida. E de repente, não sei se os pais não
cima da moto, levou uma corda, conseguiu encostar a moto num pé do eucalipto, e dali ele conseguiu, não sei como, conseguiu subir uma corda, amarrou a corda lá em cima do galho, se pendurou no pescoço, se atirou, e de segundo informaram, ficou lá um meio metro, mais ou menos, os pés da terra, né? O sol se enforcou e morreu. Você já pensou quantos estão por aí perdidos, se matando, querendo se matar, ameaçando morte, bebendo bebidas alcoólicas, na farra, na orgia, na desgraça, no adultério, no roubo? Está se lembrando do início, quando nós falamos da situação nacional? Os políticos não se entendem mais, não sabem o que fazer. Nós sabemos. E não é coisa assim, tipo uma arma, coisa de mais ou menos, deixar um copo de cachaça, não. Nós sabemos como resolver o problema do pecado. Nós sabemos plenamente da nossa função, da nossa responsabilidade, da nossa grande atuação como homens e mulheres de Deus. Nós sabemos realmente onde está a solução para o problema do homem na sua integralidade, isso é, resolver o seu problema total, como marido, como pai, como pessoa, como trabalhador, como estudante, como professor, como trabalhador, como pessoa na sociedade, para incluí-lo e resgatá-lo e redimi-lo através do sangue de Jesus, que cobre e liberta totalmente. Nós cremos nisso. Às vezes estamos agindo pouco, mas nós sabemos dessas verdades. Nós não temos mais dúvida nisso. Só que a prática nossa tem sido muito fraca. Nossa prática tem sido muito apagada. A verdade é essa. Poderíamos ou poderemos fazer mais. É verdade ou não? Amém? Vamos fazer mais? Eu gostaria de desafiar nesta manhã. Nós vamos orar por você. Quem está disposto nesta manhã a assumir de fato, não levantar a mão desnecessariamente, não. Você assumir um compromisso com Jesus nesta manhã, com o Espírito do Senhor nesta manhã, de ser um atalaia verdadeiro, camuflado não, verdadeiro, a ser um verdadeiro atalaia do Senhor a partir de agora, a partir deste momento, a partir de hoje, a trazer alguém para o Senhor, de evangelizar alguém, de falar de Jesus para alguém. Não você vai converter, não, é o Espírito Santo, tá? Você tem que falar. Você não vai se converter, não pode se irá se converter, mas a função é nossa. O Espírito Santo fará a sua nova função. Você está disposto a isso? Quer levantar a sua mão? Assim, eu quero levantar, eu quero assumir o compromisso. Senhor, eu quero que o Senhor me use mesmo, instrumento vivo, nosso nas suas mãos, em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus, mas com seriedade, pelo menos uma mão. Nós vamos orar por você, o Espírito Santo vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Aliás, nós cremos nisso, amém, amados? Isso é obra de Deus, isso é obra de Deus na nossa vida. Você pode ter certeza disso. Pastor, vem orar por essas pessoas aqui em nome de Jesus. E agora podem baixar as suas mãos. Eu já estou entendendo quais são as pessoas, aqueles que estão se comprometendo. Deus simplesmente sabe, através do Espírito Santo. E outra coisa, eu estarei nesta hora, não é obrigado, não. Eu estarei nesta hora dobrando os meus joelhos para que Deus esteja registrando nos céus o nosso compromisso nesta manhã. Mas se você quiser, faça isso, mas não é obrigado, tá bom? Eu farei isso. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te louvamos pela tua graça. Nós pedimos, vem sobre o teu povo. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos para que sejamos verdadeiros evangelizadores, evangelistas, discipuladores. Que Deus querido, as mãos levantadas sejam honradas com o privilégio de ganhar muitas almas para o Senhor. Vem sobre nós, toma-nos nas tuas mãos, abençoa-nos, que de fato, tua igreja, semeie a palavra, pregue o Evangelho, fale com intrepidez, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Querido, abençoa-nos mesmo, que este compromisso seja vivido na sua integralidade, que sintamos mesmo, Deus querido, desejo